O dízimo pode fazer você aumentar as suas finanças, como também pode levar você à falência. Nós vamos explorar essa questão agora. Tem três coisas importantes, três perguntas importantes que você tem que fazer para você realmente fazer com que o dízimo se transforme numa bênção. Vamos com calma, né? Vamos analisar uma a uma. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu contei uma história, tem num outro vídeo, vou deixar a descrição aqui, que é a história de um cuidador de camelos. O dono ali dos camelos pede para o Ibrahim cuidar dos camelos e pede para o Josafá cuidar dos outros camelos do outro lado. De manhã, passaram a noite os dois, né, cuidando, cada um de um rebanho. De manhã, o dono conversou com o Ibrahim e disse: Ibrahim, onde é que estão os camelos? Ele disse assim: não sei, eu fiquei rezando a noite inteira aí para os camelos não fugirem. Mas espera aí, Ibrahim, você amarrou os camelos? Não amarrei, mas eu fiquei rezando a noite toda. No caso do Josafá, ele amarrou os camelos. Então veja bem a diferença. Uma das pessoas investe em conhecimento, em capacidade, em negócios, em aprimoramento, gestão de negócios e por diante. Não faz o dízimo, tem sucesso. O outro fica só rezando ou só dizimando, não tem sucesso. Então a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: você tem que investir no desenvolvimento do teu negócio, no teu desenvolvimento pessoal, na tua capacidade pessoal. Não adianta, porque se não fizer isso, o dízimo, em vez de uma bênção, vai se transformar numa catástrofe na tua vida. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: eu estou agindo fora a devolução do dízimo, eu estou aprimorando o meu negócio, a minha pessoa, o meu conhecimento, a minha capacidade técnica e assim por diante? Alguns povos, veja bem, o povo judeu é um povo muito bem sucedido, ninguém esconde isso, mas porque eles têm uma fé racional, não é só ficar rezando, é estudar, se dedicar, melhorar e assim por diante. São grandes dizimistas, mas não ficam presos somente a devolver o dízimo ou a fazer a oração, não, correm atrás mesmo. E assim são todos os povos. Os japoneses, você sabe o quanto os japoneses trabalham, os alemães, você sabe quanto os alemães trabalham. Agora existem outros povos aqui que eu não vou citar os nomes, né? Mas que acham que só ficar rezando, só ficar orando vai melhorar a vida. Não vai. Não tem dízimo que conserte a vida de uma pessoa que não se aprimora, que não trabalha o suficiente, que não se dedica. Então a primeira pergunta é essa. A primeira questão é essa. A segunda questão é a quantidade inteligente. Veja, eu vou explorar em outros vídeos mais detalhadamente cada um desses três quesitos. Mas basicamente é o seguinte: vou fazer uma pergunta para vocês. Se o cara ganha R$1.000 e ele devolve 100, vai fazer falta para ele? Vai fazer falta para ele. E aí o dízimo pode ser uma maldição, não uma bênção. Agora, se o cara ganha R$1 milhão por mês e ele devolve 90%, 900 mil, e sobra 100 mil para ele, vai afetar a vida, a qualidade da vida dele? Ele vai passar fome? Não vai. Então você tem que fazer a dosagem. Veja, dízimo é uma meta a ser atingida. Você entrou numa academia, você está com 110 quilos, você estabelece uma meta de 90. Você não vai começar a puxar peso já direto para chegar no 90 de cara. Não, você vai gradativamente até chegar nos 90. E depois que você chegar nos 90, você pode ir até os 75. É outra fase, é outro momento. Então, tem que tomar cuidado, porque se você devolve 10%, por exemplo, de R$1.000, dá o dízimo de R$1.000, você pode afetar. Dízimo daí se transforma em uma maldição, não uma bênção. Tem gente que devolve 90%, mas olha o padrão, olha o nível do ganho que a pessoa tem. Então você tem que fazer a devolução inteligente. Se você ganha menos de R$10.000 hoje, vamos colocar em 7 salários mínimos, eu recomendo que você dê ofertas.
ofertas menores e estabeleça o dízimo depois de um patamar de 7 salários de ganho. Porque aí sim você não vai estar comprometendo as suas finanças. Não vai estar comprometendo a água, a luz, o telefone, a comida, assim por diante, a saúde, assim por diante. Caso contrário, você vai piorar as suas finanças. E o objetivo do dízimo é melhorar as finanças. Então nós já temos 2 critérios aí. Você tem que se dedicar. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que melhorar a empresa, tem que melhorar a satisfação do cliente, tem que criar produto inovador. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E bom bastante, trabalhando bastante. Aí sim o dízimo pode se transformar numa bênção. Agora, caso contrário, pode se transformar numa maldição. Esse foi o primeiro. O segundo, a quantidade inteligente. Você pode devolver até 90%. Até 90% do que você ganha. No futuro. Mas agora, estabeleça metas menores. Comece de maneira mais comedida. Então, a recomendação que eu dou, veja, tem muitas diferentes interpretações, mas eu gosto daquela de Levítico, né? Que ele diz o seguinte, quanto ao dízimo do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, o 10º será santo ao Senhor. Levítico 27, 32. O 10º será santo ao Senhor. Certo? O 10º será santo ao Senhor. Então, você tem lá 10 mil reais, aí sim, o 10º será santo ao Senhor. Você não pode comprometer a tua dignidade. Entenda? Mas você não deixa de ajudar a obra, você não deixa de ofertar. Você faz ofertas menores. Por quê? Porque sem essa oferta, esse gesto de generosidade, você perde realmente. Né? E o propósito do dízimo é esse, é ajudar a propagar a palavra de Deus, ajudar a manutenção da casa, ajudar os pobres, aqueles que, às vezes o cara se acha pobre, mas tem outro que é miserável, está passando mais dificuldade ainda. Então, vamos lá, primeiro critério, investimento e desenvolvimento pessoal, ou da empresa, ou seja lá o que for. Quantidade inteligente. E o terceiro critério é a intenção correta. Veja, se a intenção for comprar Deus, Deus não está à venda, a bênção de Deus não está à venda. Deus não precisa do dinheiro, quem precisa exercitar a generosidade é você. Você que pode estar falhando por egoísmo, por ganância, por consumismo excessivo, você que está falhando. Deus não precisa, Deus é criador do universo, da terra, de tudo. Entenda isso. Né? A humanidade precisa, sim, de paz, de amor, da palavra de Jesus. Sim, para acabar com guerra, para frear muita coisa ruim. E isso, a humanidade precisa. Você precisa. Deus não precisa. Entenda isso. Então, a tua intenção, se for uma intenção de fé, de generosidade, aí sim ela pode criar uma transformação no teu íntimo, que nós chamamos de receber o Espírito Santo. Mas tem que ter essa intenção generosa. Agora, entrar na igreja, fazer uma oferta e tentar comprar Deus, esqueça, meu amigo. Não vai funcionar. E você vai sair falando mal do pastor, vai sair falando mal da igreja. Infelizmente, vai fazer um desserviço para a humanidade. Então a intenção tem que ser generosa, exercitar a generosidade e uma intenção de fé. Aí sim o dízimo pode aumentar as tuas finanças. Caso contrário, na nossa experiência, no nosso estudo, leva a crer que vai piorar as tuas finanças. Então melhor não dizimar, então. Se for para fazer a coisa errada, melhor não. Agora, nós queremos o melhor do melhor. O melhor do melhor não é você ser classe média alta, é você ser rico de verdade.
De verdade, rico mesmo, de verdade. De muitos milhões por mês. E aí sim você tem que ser competente, você tem que ser generoso, você tem que devolver o dízimo na quantidade certa. Tem pessoas extremamente bem-sucedidas que estabelecem um parâmetro. Com quanto eu preciso para viver dignamente? 120 mil? Acima de 120 mil eu devolveria tudo para caridade, para obra, assim por diante. E às vezes chegam então a devolver 90% do que ganham. Está compreendendo? O governo não vai te taxar em 90%. Ele te taxa em 45%, 50%, mas 90% não. Mas você pode contribuir com a sociedade com 90%. Se você tiver condições. Se você não comprometer o teu futuro, dos filhos, o estudo, assim por diante, a continuidade, o legado. Você pode. Então, aí está a resposta. Você tem que fazer essas 3 perguntas. Eu estou amarrando os camelos? Ou seja, eu estou me dedicando, me aprimorando, desenvolvendo a minha empresa, cuidando dos negócios como deve cuidar? Estou amarrando os camelos? Ou só estou rezando, só estou dizimando? Segundo, eu estou devolvendo alguma coisa de forma inteligente? Comece com ofertas, comece pequeno. Você não entra numa academia fazendo supino com 120 quilos. Você começa com 20, com 25, com 10, assim por diante, e vai aumentando. O dízimo é uma meta. Não é entrar ganhando 3 mil reais e dizendo assim, não, já vou devolver 300. Não. Você tem que pensar na tua água, na tua luz. Por quê? Porque se acontecer de você ficar sem água, sem luz, sem dinheiro para comer, sem nada, você vai sair falando mal do pastor, do dízimo, da Bíblia, vai querer queimar a Bíblia. E o erro foi teu, por ignorância. Então, presta atenção na quantidade inteligente, amar os camelos e a intenção correta. A intenção correta é desenvolver a generosidade. Porque muita gente não tem sucesso na vida porque não é generoso. Não é generoso com o cliente, não é generoso com os fornecedores, não é generoso com os colaboradores, não é generoso com os companheiros de trabalho, não é generoso com os filhos, não é generoso com o cônjuge, e assim por diante. Com a mãe, com o pai, assim por diante. Então o dízimo é um ato de generosidade, é um exercício de generosidade e um exercício de fé. E também para você se sentir merecedor, porque a partir do momento que você olha para o espelho e diz assim, você é um cara legal, você é uma mulher legal, você olha para o espelho, né? E diz isso, você está se considerando merecedor. E é importante para o sucesso se sentir merecedor. Deixe teu like, faça o teu comentário, diga o que você entendeu, qual é a tua dúvida, a gente vai respondendo aos poucos. Dê o clique, compartilhe para que você possa receber mais conteúdo e nós vamos detalhar isso aí. Eu vou deixar o link para você da história dos camelos aí, né? E você vai aprimorando o teu conhecimento e melhorando essa coisa maravilhosa que é o dízimo, que muitas vezes é mal entendida e daí acaba sendo uma maldição. Não é para ser maldição, é para ser uma coisa sensacional na vida de todos.